A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, neste momento, louvado seja o nome de Jesus, a paz do Senhor, meus queridos irmãos. Neste momento eu quero trazer uma mensagem da parte de Deus para os nossos corações, uma mensagem que se encontra no livro de Salmos, Salmo 124 e o verso 2 por diante, quando a palavra nos diz: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, se eles não nos teria engolido, ele não nos teria engolido vivo, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas, aleluias, altivas teria passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro, aleluias, do lado do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, em meio à situação que estamos vivendo, você já parou para pensar, se não fosse a mão de Deus sobre nossas vidas, o que seria de nós? O que seria da nossa família? O que seria dos nossos parentes? O que seria das pessoas que estão em volta de nós? Porque o salmista, ele fala com sinceridade. Essa mensagem é uma mensagem de gratidão pela proteção divina. Quando o salmista diz: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, o que seria de nós? O que seria da minha vida? O que seria da sua vida? Ao melhor, o que seria da minha vida e da sua, se nós ainda estivéssemos no mundo que nós vivíamos, escravizado no pecado? O que seria de nós? Será se nós ainda existíamos? Será se nós ainda estávamos contando uma história? Louvado seja o nome de Jesus. Eu creio que eu mesmo não estava contando a história. Então eu agradeço a Deus por Deus ter me tirado do mundo que eu vivia. E louvo a Deus por estar sempre presente na vida dele, na vida de muitos, na vida dos que não acreditavam em mim, na vida dos que não davam valor por mim. Eu agradeço a Deus por eu estar sempre presente. Então, se não fosse a mão de Deus, se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, certamente nós não existíamos. Porque o salmista diz: eles então nos teria engolido vivo, quando a sua ira se acendeu contra nós. Quantas vezes nós passamos pelo vale da sombra da morte? Quantas vezes nós passamos
por momentos que não podia mais se escapar. E Deus nos deu uma porta de escape. Deus nos sustentou vivo. É porque Ele tem um projeto e um propósito na sua vida e na minha. É porque Ele quer algo mais de nós. Então o salmista diz, no verso 4, então as águas teria transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Com certeza, meus queridos irmãos, se a vida que eu vivia no passado, eu continuasse nela, eu teria a corrente das águas, a corrente das águas da ignorância, a corrente das águas, louvado seja o nome de Jesus, do pecado, do engano, da prostituição, a corrente das imundícias do pecado tinha me engolido, tinha passado por cima de mim há tempos. Então eu louvo a Deus por Deus ter me tirado do mundo que eu vivia. E jamais eu vou desprezar o que Deus fez na minha vida, porque eu sei de onde eu vim. Eu sei de onde eu vim. E graças a Deus por o Senhor me alcançar. Graças a Deus por Ele me tirar de onde Ele me tirou. Eu louvo a Deus por Ele ter me tirado do lamaçal do pecado. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, feliz daquele que o Senhor alcança. Feliz daquele, louvado seja o nome de Jesus, que o Senhor esteja protegendo, guardando e livrando de todo mal. Feliz daquele que o Senhor tira do mundo do pecado. Porque bem-aventurado é aquele que está sempre na presença do Senhor. Bem-aventurado é aquele que deixa esse mundo de engano e serve ao Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Bem-aventurado é aquele que não continua no mundo de engano, no mundo de pecado. Porque o salmista diz, então as águas, aleluias, então as águas altivas teria passado sobre a minha alma. O salmista diz, bendito seja o Senhor, que não nos deu, aleluias, por presa aos seus dentes. Bendito seja o Senhor que nos livrou do mundo da perdição. Bendito seja o nome do Senhor que nos tirou do mundo do engano, do pecado. Aleluias. Ele diz no verso 7, a nossa alma escapou como um pássaro
do laço do passarinheiro. Aleluias. Louvado seja o nome de Jesus. E o laço quebrou, e nós escapamos. Ele diz no verso 8: o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. A nossa vida está nas mãos de Deus. A solução que nós procuramos só encontra em Deus. E somente Deus pode nos livrar de todo o mal. Somente Deus pode guardar a nossa vida, a nossa família, a nossa casa. Porque Deus tem o controle de tudo. E sem Deus, nós não vamos a lugar algum. Só a mão de Deus pode tirar a gente dessa situação. Porque não há outra solução a não ser pedir ajuda a Deus. Não há outra solução a não ser, aleluias, se abrigar no esconderijo do Altíssimo. Porque as coisas estão ficando difíceis. No mundo só há revolta, só há engano, só há mentira. O mundo está contaminado de tudo quanto não presta. Somente na presença de Deus, somente servindo ao Senhor com sinceridade, é que possamos se libertar desse mundo de engano. E somente a mão do Senhor pode nos sustentar. Louvado seja o nome de Jesus. Porque no momento que estamos passando, os seres humanos não têm como nos ajudar. É só Deus. É só Deus. Só Deus pode reverter essa situação. Só Deus pode colocar um ponto final nessa situação. Então é tempo de confiar no Senhor, é tempo de buscar a Deus, é tempo de acreditar que o Senhor vai tirar nós dessa situação. Então o salmista diz no verso 2: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, aleluias, quando os homens se levantaram contra nós, eles teriam engolidos vivo. Então, se não fosse a mão do Senhor que está nos sustentando, nesse momento de pandemia, nesses momentos difíceis, há tempos que talvez nós não existíamos. Porque quantos já desceram a cova? Quantos já não existem mais? E eu e você estamos vivos, porque a mão do Senhor nos sustentou. Então agradeça a Deus pelo fôlego de vida, agradeça a Deus pela sua saúde, agradeça a Deus por você existir, agradeça a Deus pela sua família, pelo trabalho que você tem, pelos bens que você tem. Agradeça a Deus. Porque se não fosse Deus, nós não teria nada. Se não fosse Deus, nós nem existia. Que essas palavras possam te fortalecer. Que essas palavras possam te dar mais força. Que o Senhor te guarde, te proteja e te livre de todo mal. Que o Senhor esteja sempre te sustentando, te protegendo. Louvado seja o nome de Jesus. Que essa semana que está iniciando, ela seja uma semana de paz, alegria para você,
e sua família. Confia no Senhor. Acredita mais no Senhor. Porque Deus vai fazer muito mais na sua vida e na minha. Em nome de Jesus. Fica com Deus, a paz do Senhor.